Voltamos com o programa Escola Bíblica, já chegando na parte final do programa, que está maravilhoso, lições preciosas estamos recebendo aqui dos nossos comentários. E Evangelista Wallek, gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre Elias, né? A gente falou um pouco sobre os confrontos de Elias, falamos um pouquinho sobre a adoração, contexto de Israel, mas existe um personagem fundamental aqui que foi usado por Deus, chamado Elias, né? E que, após enfrentar tudo isso, ele como homem, ele sofre, né? Nós lemos um texto aqui de Tiago que diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões e, portanto, sujeito aos mesmos dramas nossos, né? Sim, bem verdade. Nós lemos em Tiago 5,17 sobre essa situação, e nós tratamos aqui no começo de um profeta do Senhor que ele é levantado para confrontar, não para consolar. Mas nesse tópico da lição especial, nós estamos tratando aqui, fazendo um paralelo, e nós chegamos a essa conclusão, que ela é lógica, mas que nós temos que nos apercebermos desse fato. Nós estamos tratando de um homem, de um ser humano, né, que sujeito a toda sorte, como nós seres humanos temos hoje. E o comentarista da nossa lição no último tópico, ele começa falando sobre a possibilidade do crente no Senhor Jesus sofrer uma depressão. Isso aqui, o profissional mais capacitado para tratar sobre isso, sobre essa situação, mas nós temos um conhecimento que é o que a maioria da sociedade tem, de que é possível, sim, que um crente possa ser acometido de uma enfermidade psicológica. E essa ideia ela já foi vencida há muito tempo. Mas em se tratando de Elias, pastor Marcos e pastor Epaminondas, nós vemos aqui que a batalha dele era muito grande, foi muito grande. Nós podemos elencar aqui pelo menos 4 grandes situações de extremo confronto, de extremo estresse, que seria a linguagem apropriada para hoje, né? De extrema dor. E Elias, quando nós lemos na leitura bíblica em classe, Elias diz para Deus: eu fiquei só. E por 2 vezes, né, pastor Epaminondas? Eu fiquei só. Mas nós sabemos que Elias não estava sozinho, mas ali era a versão dele falando para Deus, desabafando com o Senhor. Deus, eu sinto que fiquei só. Independente de nós contextualizarmos que Obadias escondera 100 profetas de 50 em 50, de 7.000 que ficaram sem se dobrar a Baal, Elias, na visão dele, ele se considera só. Mas elencando esses embates, nós temos pelo menos 4 enfrentamentos aqui, que foram muito mais, mas que nas leituras que nós lemos hoje, nós elencamos 4. É o enfrentamento desde a proclamação da chuva, a falta de chuva segundo a sua palavra. Nós temos aqui o enfrentamento aos profetas de Baal. Nós temos o terceiro enfrentamento, que foi após a chuva, está em 1 Reis 18:46. E nós temos um 4º enfrentamento, que foi sobre a morte de Nabote. Então, foram situações de extremo estresse e que resultou numa extrema perseguição de Jezabel. E nessa situação, aquele homem na caverna, percebendo que Deus está à sua procura, e Deus pergunta para ele 2 vezes: o que estás fazendo aqui, Elias? E por 2 vezes ele dá a mesma resposta. E pastor Epaminondas, eu contextualizando aqui, pensando, a gente fazendo uma breve retrospectiva dos fatos, nós começamos a perceber que ali não é a situação normal do homem, porque para Deus ele repete as 2 respostas, dizendo que está só e do que sofrera. Mas o que nós temos em mente aqui nesse ponto da lição? É que nós temos que conhecer, termos a consciência da nossa capacidade enquanto seres humanos. E o pastor Epaminondas aqui em off, nós conversávamos, o pastor Epaminondas lançou o tema para a gente aqui, né, pastor Marcos? E quando o obreiro cansar, né? Excelente título de ministração. Mas uma concepção que eu tenho, e ela é bem firme, é que sempre
independente da área profissional, da área médica, da medicina, da psicologia, nós temos um Deus que tudo sara, né? Jeová Rafá, e um Deus que tudo pode, inclusive influenciar nas situações psicológicas, e Deus consola seu servo através da brisa suave. Maravilha. Pastor Epaminondas, o evangelista Wallace falou sobre cansaço, né? Inclusive tem um livro do pastor Salles, tem por título Quando a Peleja nos Cansa, né? Até os servos mais fiéis, mais zelosos, como foi Elias, eles cansam, né? Eles se fadigam, eles se esgotam espiritualmente, né? E é preciso cuidar desses homens também quando eles estão assim, né? Esse tema, pastor Marcos, ele é tão importante quanto os outros que nós já discutimos aqui. E vejam que Elias, depois do grande desafio, depois da batalha do Carmelo, ele subiu para o monte, né, deu ordens a Acabe para que ele subisse, comesse e bebesse. Elias também subiu ao monte, mas ele foi orar. A vida de oração de Elias nos constrange. A vida de oração de Elias nos arrebata também a vivermos uma vida de oração. Porque ele disse que choveria, iria chover, iria cair torrentes de água. Ele manda o seu servo dar uma olhada para a banda do mar. Aí o servo dele diz: olha, não tem nada, não está acontecendo nada. A Bíblia diz que ele coloca a sua cabeça entre as pernas. E lá ele esteve em oração. E isso aconteceu por 7 vezes. Eu fico pensando, pastor Marcos, como pode, né? O profeta Elias, ele ora e Deus manda fogo do céu. Lá em 2 Reis, ele ora, Deus manda fogo do céu, consome o capitão e mais 50. Mas aqui você vê, a despeito de todo esse poder que Elias tinha, mas ele está orando. E ele persevera na oração quando as coisas não acontecem de imediato. Ele orou 7 vezes. Na 7ª vez, o moço dele: olha, eu vejo uma pequena nuvem, é do tamanho da mão do homem. Elias: pronto, vai chover. Depois disso, a Bíblia diz que no capítulo 19, Jezabel ficou sabendo do que aconteceu, ameaçou Elias de morte, mandou um mensageiro dizer para ele: olha, assim como você fez aos 850 profetas, faremos a ti. A Bíblia diz que Elias, está escrito no capítulo de número 19, versículo 3, temeu. Olha só, pastor Marcos, o desgaste que estava Elias emocionalmente, fisicamente. Olha só o nível de exaustão. Eu cheguei a dizer aqui aos meus amigos da bancada o limite que Elias chegou. Porque ele temeu Jezabel, o mesmo que não temeu 850 profetas, que não temeu o rei Acabe, né? Ele diz: tu é o perturbador de Israel, mas agora ele está temendo. O que é isso, gente? É quando nós estamos diante de alguém que está exausto. Os limites, né? Alguém que ultrapassou os limites da vida do obreiro chamado Elias. E a Bíblia diz que ele foi para a direção de Berseba. Ele deitou-se debaixo de um zimbro. Graças a Deus que tem um zimbro na nossa vida. Nós que somos obreiros, o Senhor que milita na vida pastoral, nós que estamos lidando com as ovelhas, nós precisamos entender que diante do cansaço físico, mental ou espiritual, Deus sempre vai prover um zimbro para você. Porque o zimbro era uma árvore, pastor Marcos, que dava no deserto e era uma das árvores mais frondosas do deserto, chegando aí a quase 30 metros de altura, segundo a geografia. E ele encontrou essa árvore. E nessa árvore ele encontrou sombra. E foi nessa árvore que Deus enviou o anjo com pão e com água para alimentá-lo. E a Bíblia diz que depois que ele comeu o pão, que ele bebeu aquela água, ele caminhou até o Horebe, que é o Monte Sinai, que é o monte de Deus. E o anjo, quando apareceu a ele, eu estou me alongando um pouquinho, mas apenas para contextualizar aqui, o anjo disse: olha, come e bebe, porque o caminho te será sobre modo longo,
Elias tinha que sair de Berseba e ele iria até o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. E a geografia nos permite dizer que a distância aqui é de aproximadamente 400 quilômetros. E o Alan, que ele levou cerca de 40 dias. Aí eu pergunto, aos colegas que estão nos assistindo agora, os irmãos, por que Elias demorou tanto para chegar ao Horebe? 40 dias. 400 quilômetros em 40 dias é a média aí de 10 quilômetros por dia. É por conta da exaustão física, mental, espiritual que Elias estava. Ele estava fugindo, temendo, com medo. Ele caminhava um pouco, 10 quilômetros, 8, 5 quilômetros, e ele encontrava um lugar e se escondia. É por isso que ele demorou tanto para chegar no Horebe. E quem foi que deu ordem para Elias ir para o Horebe? Vocês encontraram Deus dizendo, vai para o Horebe? Deus não mandou ele ir para o Horebe. Por que Elias foi para o Horebe? Por que Elias foi para o Monte Sinai? Deus mandou Elias encontrar Acabe, foi ordem de Deus. Deus ordenou Elias ir para o Querite, foi ordem de Deus. Deus ordenou Elias ir para Sarepta, foi ordem de Deus. Então todas essas ordens foi Deus que deu. Mas eu não vejo, pelo menos eu não percebi aqui no texto, Deus ordenando Elias ir para o Monte Sinai. Por que Elias foi para o Monte Sinai? Por que Elias foi para o Horebe? A resposta só pode estar no fato de que Elias, pastor Marcos, ele foi buscar as bases do culto a Jeová. Ele foi exatamente no Sinai onde tudo começou com Moisés. Ele vai para o Sinai porque foi no Monte Sinai que Deus apareceu a Moisés quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Foi no Monte Sinai, Êxodo capítulo de número 18, 19, que Deus entregou a lei a eles. Então Elias ele vai para o Sinai porque ele está em busca das bases do verdadeiro culto a Jeová. Parece que ele vai buscar ali no Sinai recarregar as suas energias, as suas baterias. O Sinai é o lugar onde nós devemos ir quando nós estivermos cansados. O Sinai é o lugar onde Deus se manifesta. O Sinai é o lugar onde Deus outorga, entrega a sua palavra. É onde Deus entrega o conforto, o direcionamento, a orientação, a renovação. É no Sinai. Ocorre que quando ele chega no Sinai, ele entra numa caverna. E o texto diz que Deus fala assim para ele 2 vezes, já foi dito aqui pelo meu amigo Alec. Elias, o que fazes aqui? Aí eu lembrei do pastor Jairinho. O pastor Jairinho disse que Deus, quando ele está tratando com o obreiro cansado, não importa onde ele está, Deus vai lá onde ele está, entra com ele. Deus entrou na caverna. Deus não disse, o que fazes aí, Elias? Deus disse, o que fazes aqui? Gente, isso me conforta. Porque nas nossas cavernas, Deus entra lá e diz, o que você está fazendo aqui? Ele entra lá na caverna, sabe para quê? Para resgatar o seu obreiro, para aliviar o coração cansado do seu obreiro, para devolver a ele as energias, pastor Marcos, que ele necessita para continuar a jornada que é longa. Por isso, meu querido, eu não sei o momento que você está vivendo. Quem sabe você está vivendo o momento do Carmelo, que é o momento da apoteose, mas quem sabe você está vivendo agora o momento da caverna, fugindo, temendo, com medo, sem saber o que vai acontecer. Mas você está na caverna certa, porque você está na caverna do Sinai, do monte de Deus, o Monte Horebe. E no monte de Deus e no Monte Horebe, Deus vai onde você está para lhe socorrer, para lhe sustentar, para lhe levantar, para lhe ajudar, para lhe fortalecer. Maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui dentro desse tema, pastor Epaminondas, a gente quebra um paradigma aí de que o crente não pode ficar depressivo, né? Há um tema aqui dentro que é muito forte e que a gente tem que trazer um outro debate, né? Mas mesmo o mais fiel
dos cristãos pode sim ter uma recaída, pode ficar depressivo e até desejar a morte, como ele desejou. Ele desejou, mas ele não executou, ele não se matou, porque Deus ele não permitiu, Deus estava lá com ele. Tá? Então a gente aprende muito. O salmista no Salmo 42, ele diz: por que te abates sobre minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Ele começa a falar com a própria alma dele: por que estás abatida? E ele diz: olha, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. E ele começa a se abrir, como se ele estivesse conversando consigo mesmo, e de repente ele recebe a resposta que ele deveria esperar no Senhor. Então Deus é o Deus que nos faz a retrospecção, mas também que está conosco ali, nos consolando, nos confortando. Ele é o pastor que está no vale com a gente, como disse o pastor Epaminondas aqui, outras palavras. Ele é o nosso pastor. Ele está conosco nos vales da nossa vida. É o Deus dos montes, diz a Bíblia, mas Ele é o Deus dos vales também, né? Então, lição maravilhosa. Deus não desampara os seus obreiros. E pode ser, como diz o pastor Epaminondas, tem alguém hoje que está na caverna, está ferido, está exausto, está cansado. E quando a peleja nos cansa, nós devemos confiar no Senhor. Ele tem um bálsamo que a nossa alma precisa. Né, pastor Marcos, o senhor me permite? Eu já falei demais, mas eu me lembrei agora de um colega obreiro, pastor, pregador, que um dia me ligou e disse que estava vivendo uma crise existencial. Ele, nessas palavras: estou vivendo uma crise na fé. Não estava em pecado, não se tratava de pecado, mas estava sentindo-se como o profeta Elias. E eu ouvindo ele, eu me lembrei do profeta Elias. Eu disse para ele o seguinte: isso só prova que você é ser humano, que você é uma pessoa e que você tem necessidades, que você tem limitações. Aqui nós temos um homem, um ser humano, embora poderoso em Deus, em obras, extraordinariamente falando, mas ser humano. O ser humano se cansa. O ser humano, ele pode sim passar por momentos assim de angústia, de depressão. Lembra de Paulo, que nós estávamos conversando agora há pouco, quando ele escreve uma das suas últimas cartas da prisão ao seu filho Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 16. Timóteo vem depressa, no versículo 9, ele usa essa expressão: pastor Marcos, chega, corta o meu coração, porque eu estou falando do apóstolo Paulo, gente, e ele está na prisão sozinho, apenas com Lucas ali, aquela prisão gelada, e ele diz o seguinte: quando você vier, e vem depressa, traz João Marcos. E João Marcos tinha sido um obreiro que lhe tinha trazido alguns prejuízos para ele na primeira viagem missionária, mas Paulo perdoou ele, se retrataram, e depois foi muito útil ao ministério. Paulo disse a Timóteo: olha, quando você vier, traz João Marcos contigo, venham depressa, traz a capa, porque o frio aqui vai ser intenso antes do inverno, me traga essa capa. E ele diz: traga os livros e os pergaminhos. Tudo isso para quê? Para preencher ali a vida do apóstolo, que estava vivendo momentos, pastor, ali semelhantes ao do profeta Elias. Não tanto, mais semelhantes, né, de solidão. Sim. Aquilo que o senhor colocava, né? Ele estava sozinho fisicamente, mas não estava sozinho de Deus. Isso que é importante. O próprio Jesus passou por isso, né? No Getsemane, nós temos os nossos momentos. Às vezes as pessoas estão longe da gente, mas Deus nunca estará. Existe a solidão, existe a solitude, né? A solitude é quando nós estamos a sós com Deus. E aí faz uma grande diferença estar a sós com Deus, né? Bom, o Tiago já nos sinalizou ali que o nosso programa já está chegando ao final. Muito bom, foi maravilhoso aqui no Evangelista Wellington, um tema que é sempre atual, esse tema do desafio de Elias, né? Muito bom. A gente se despede dessa lição com um ar de quero mais, né? Mas eu ouvindo o pastor Epaminondas falando, o pastor Marcos concluindo aqui, nós tiramos uma outra lição que eu vou sair daqui hoje do programa com ela. É de que Deus ele tem a sua medida para o momento certo, para o local certo.
E o texto bíblico que nós lemos, a Bíblia diz que Deus pergunta para Elias 2 vezes. A primeira vez ele pergunta: que fazes aqui? Mas quando o texto bíblico se refere à segunda vez que Deus pergunta: que fazes aqui? A Bíblia vem nos dizer que Deus já se refere de forma mansa, de forma pacífica, de forma tranquila. O que me leva a entender que a primeira vez não foi tão mansa assim, talvez com ar de repreensão. Mas Deus, ele percebe seu servo ali que realmente está entristecido, né? Está resguardando ali, mas ele utiliza a dosagem na maneira certa, na maneira correta para aqueles que o amam. E certamente é uma lição que nós levamos, que eu levo hoje, que você também deverá levar. Um abraço a todos os irmãos que nos acompanharam, dizendo que semana que vem estaremos juntos novamente, se assim Deus permitir. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos terminar o nosso programa, como disse o evangelista Wally, com gostinho de quero mais, guardando as nossas preciosas lições. A nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade, né, pastor? Não anula nossos limites. Nós somos barro, mas nós temos um Deus que é espírito, que é poder e que cuida de cada um de nós. Amém? Nós vamos terminar orando. O pastor Epaminondas vai nos despedir com essa oração especial, orando por você também, orando por essa equipe maravilhosa aqui da TV Kairos, que tem feito um excelente trabalho para que esse programa chegue a cada vida, a cada irmão que nos assiste. Nós agradecemos pela audiência, os professores da EBD, os alunos, os pastores, os obreiros, os alunos lá do IETAD. Que Deus abençoe ricamente, que a cada dia essa igreja cresça. Nosso pastor presidente, nossa missionária, pastora Raquel, que Deus abençoe toda a sua família, toda a sua casa. Pastor Epaminondas, com o senhor a oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua boa palavra aos nossos corações. Nós tão somente pedimos a sua graça, o seu favor para conosco, para que tenhamos uma vida semelhante à do profeta Elias. Nós te pedimos poder do alto. Nós te pedimos, Senhor, que a nossa vida ela seja continuamente envolvida pelo verdadeiro culto de adoração ao teu nome. Pai, nós oramos pelo teu povo, pela tua igreja, pelo pastor da nossa igreja, o pastor Salles, sua família. Nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe a todos os pastores, todos os obreiros que estão militando na causa do Mestre, batalhando a obra do Senhor. A cada dia eles estão, Senhor, enfrentando desafios lá no campo de trabalho, nas congregações, nos distritos espalhados por esta grande cidade. Nós pedimos os céus que os abençoe com força, com coragem, com renovo, sobretudo, àqueles que estão cansados. Pai, que tu possa abençoar em nome de Jesus cada coordenador de escola dominical, cada professor, que certamente amanhã estará de pé diante dos seus alunos, transmitindo a sua palavra de graça, sabedoria do alto, do céu, abençoando teus filhos, pastor Marcos, evangelista Wallack e os demais companheiros que não estão aqui agora, mas nós te pedimos que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa Escola Bíblica.